Pegando esse gancho que o Fábio falou, né, o porquê o seguro ambiental? Por que que é importante para as empresas adquirirem? Eu acho que tem algumas vertentes, né. Primeira delas, existe ainda no mercado uma percepção de que aquela cobertura tradicional do seguro de responsabilidade civil geral, que é a cobertura de poluição súbita, existe uma percepção de que essa cobertura, supre as necessidades dos clientes do ponto de vista de exposição ambiental. Hum. Só que na prática essa é uma cobertura muito limitada, né, que a gente vê que num caso real de sinistros, dificilmente ela vai poder ser acionada, ou se for, ela vai cobrir só uma parte de um sinistro ambiental. Então, por que disso, né? Na verdade, a cobertura de poluição súbita, ela é uma cobertura dentro do seguro de RC, né? E aí, como o nome já diz, ela só vai cobrir dano corporal e material a terceiro. Ela não cobre o meio ambiente. Hum. Ela não cobre o dano a um recurso natural, uma remediação de área contaminada, o monitoramento dessa situação. E ela também tem a limitação temporal de 72 horas, então, eh, muitas vezes o terceiro, né, por mais que ele venha a ser afetado pela poluição, ele não vai ser afetado dentro de 72 horas, ele não vai sofrer esse dano nesse período. E aí vem a apólice ambiental que não tem limitação temporal, ela cobre eventos súbitos e graduais. Ela cobre a remediação, a descontaminação do meio ambiente, cobre os danos à fauna e à flora, né, os danos aos recursos naturais, cobre situação de dutos e tanques que estão abaixo do nível do solo, que são situações que estão excluídas do seguro tradicional, Uhum. né. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Depois a gente tem uma parte que a gente vê, né, um movimento importante de exigência contratual dessas apólices, porque a gente está falando de uma situação de corresponsabilidade. Então, o gerador do resíduo sempre vai ser responsável por ele, né? A construtora, o empreendedor de um projeto, quando existe um financiamento, o agente financiador também pode ser responsabilizado de forma corresponsável. Então, a gente vê todo um mecanismo de exigência dessas apólices em função da corresponsabilidade, que também tem se tornado muito importante para as empresas. Além do ponto que até o Fábio trouxe, né, uma apólice que também tem um caráter consultivo, porque é uma análise de riscos ambientais que é feita, muitas vezes a gente passa pelos aspectos, impactos ambientais daquela operação. Então ela é uma apólice bem tailor-made também, que acaba sendo uma solução muito importante para as empresas. Pô. Se eu entendi bem, vocês chegam a mandar também engenheiros a campo para entender, fazer análise de risco mesmo, até sugerir melhorias, essas coisas, essa prestação de serviço tem também? Sim, sim, do ponto de vista ambiental, a gente a linha de seguro de riscos ambientais se assemelha muito à subscrição do property. Tá bom. Como a gente tem essa cobertura que a gente chama first party, ou Uhum. seja, do próprio segurado, que envolve basicamente a remediação da própria área, né, dentro dos limites da propriedade do segurado, então a gente faz muita questão de entender realmente a operação do cliente, né, como que ele faz a gestão do seu risco, né, sobre o aspecto de property. Uhum. Né, tem protecionais, né, tem isso, tem aquilo, né, então o que o property olha, a gente olha também e um pouco mais, né, ao ponto de chegar num parque de tanques e ver se aquele dique de contenção tem rachadura, se já está brotando graminha lá, porque se, né, houver um vazamento, vai acabar já imediatamente É. percolando e contaminando aquela área, então a gente vai bem no detalhe. Né? E por conta disso, sim, a gente acaba, não necessariamente sempre antes, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, depois de colocada a pólice, a gente envia lá um engenheiro para dar uma olhada no risco, e sim, a gente emite relatórios aí de recomendações, né? Mas às vezes chegamos até fazer antes para realmente um risco mais pesado poder falar, bom, estou confortável ou não para entrar nesse risco. Eu tenho uma puta, é muito legal isso. Tem uma curiosidade, da onde que surgiu, por exemplo, esse conhecimento, esses métodos de que, tal tanque tem rachadura e tal. Existia já isso foi importado da questão dos resseguradores quando abriu o mercado e veio algum tipo de, não um mapeamento ou alguma instrução de como se fazer a subscrição do Vita? Porque ele é relativamente novo esse produto, né, digamos assim. Quantos anos tem? O primeiro produto ambiental, né, específico, chegou no Brasil mais ou menos em 2004, né, época aí de Unibanco AIG.
Desde então ele vem se desenvolvendo e evoluindo, né? Mas assim, o berço, a origem do seguro ambiental é a indústria seguradora americana, então nós dois representamos empresas americanas, assim, desde o início já existia um aspecto bem técnico de subscrição do ambiental, né? Então, assim, eu tenho formação na área ambiental, o Fábio tem formação na área ambiental, nossas equipes também são técnicas. Então, eu entendo que desde a sua origem ele já foi um produto técnico por esses aspectos, né? Então, na subscrição, a gente vai passar, por exemplo, pela estanqueidade dos tanques, quais são os efluentes, né? O efluente é tudo que é líquido que sai do processo. Então, o que é feito com isso? Muitas vezes tem uma alta carga contaminante, né? Numa indústria têxtil, uma indústria siderúrgica, seja qual for a indústria, o efluente ele tem uma carga contaminante. Então, a gente vai entender o que é isso, qual que é o tratamento que é dado, a parte atmosférica também, a parte de resíduo também. Então, como o produto ele tem um escopo de cobertura super amplo, desde a sua origem, ele já teve essa característica técnica de subscrição mesmo.